Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou fazendo esse vídeo para a gente refletir um pouquinho em relação a uma questão interessante que é objeto de divergência no STF, que diz respeito ao órgão jurisdicional competente para apreciar ações ordinárias contra atos praticados pelo CNJ. O STF, no informativo 744, ação ordinária 1814, informativo 744, ação ordinária 1814, definiu que a competência para apreciar ações ordinárias contra atos praticados pelo CNJ seria do juiz federal, da Justiça Federal de primeira instância, com fundamento no artigo 109, inciso 1 da Constituição. E qual foi o raciocínio do STF? A primeira questão que o STF definiu é que o CNJ não possui personalidade jurídica. Logo, quem ocuparia o polo passivo seria a União, atraindo, portanto, a competência definida lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha? Olha o que diz lá no 109, inciso 1. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessados na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, por não ter personalidade jurídica, o CNJ, a parte ré seria a União. Logo, o 109, inciso 1, atrairia a competência, portanto, para julgar essas ações ordinárias contra atos praticados pelo CNJ. E mais ainda disse o STF. Disse o STF que o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição, deve ser interpretado de forma sistemática, junto com o 109, inciso 1, e também com as demais alíneas do artigo 102, inciso 1 da Constituição. Vamos lá ao 102, inciso 1, a linha R. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha R, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, embora a expressão utilizada na linha R seja ações, essa linha R deve ser lida de forma conjugada com as demais alíneas do artigo 102, inciso 1. Por exemplo, da linha D, que faz referência de forma expressa a ações constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data. Olha como diz lá a linha D. Compete ao STF processar e julgar originariamente, inciso 1, a linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos praticados pelo Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a competência do Supremo Tribunal Federal, disse o STF nesse informativo 744, ação ordinária 1814, ela se limita a julgar ações constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção. Portanto, quando a Constituição utiliza a expressão ações na linha R, deve ser lido como ações constitucionais. Bom, eu ouso discordar desse posicionamento. Imagine a seguinte situação. Imagine, por exemplo, decisão do Corregedor-Geral de Justiça, ministro do STJ, que afaste determinado desembargador, por improbidade administrativa. Tá? É proposta uma ação ordinária contra esse ato praticado pelo corregedor, referendado pelo CNJ. Tá? Competente para analisar essa ação ordinária seria o juiz federal de primeira instância? Seria o fiscalizado controlando o fiscalizador? Isso, penso eu, viola a própria organicidade estabelecida na Constituição, a estrutura hierárquica estabelecida na Constituição. Se é para lermos a Constituição de forma sistemática, e aqui digo mais, sistemática e teleológica, necessário também interpretarmos em conformidade com o artigo 92 da Constituição. Olha o 92 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, Supremo Tribunal Federal, inciso 1A, Conselho Nacional de Justiça, inciso 2, Superior Tribunal de Justiça, e aí segue. Ou seja, você tem uma estrutura aqui hierarquizada. Logo, quando se trata de competência do CNJ, o único órgão jurisdicional, penso eu, competente para analisar ações contra atos praticados pelo CNJ é o STF.
Senão você vai ferir essa estrutura hierárquica do Poder Judiciário estabelecida na própria Constituição. Portanto, você teria, repito, o fiscalizado controlando o fiscalizador. E como eu disse para vocês, nós temos, penso eu, limites semânticos no texto constitucional. A linha R é uma regra, não um princípio mais maleável. Não. É uma norma constitucional dotada de baixo grau de abstração, que é muito clara, que não deixa margem a dúvidas. E como eu disse, a leitura sistemática, pelo menos para mim, me leva a um resultado contrário à posição do STF. Porque se o Constituinte quisesse limitar a competência do STF para apreciar apenas ações constitucionais contra atos praticados pelo CNJ, ele faria referência expressa, como ele fez nos demais incisos. O Constituinte conhece a expressão habeas corpus, conhece a expressão mandado de segurança, conhece a expressão habeas data, conhece a expressão mandado de injunção, tanto que ele utilizou nos demais incisos. Mas não foi essa a opção do Constituinte. Na linha R, ele faz referência, repito aos senhores, a ações, gênero e não espécies, como foi a opção, por exemplo, na linha D. Como eu disse para vocês, essa questão ela não é pacífica. Recentemente, no informativo 961 da segunda turma, reclamação 15551, então informativo 961, reclamação 15551, a segunda turma entendeu, conforme a posição aqui por nós defendida, que a competência para apreciar ações ordinárias contra atos do CNJ é dele, STF, pelos argumentos que a gente colocou aqui para vocês. E claro, também competente o STF para apreciar ações constitucionais. Ou seja, qualquer ação contra ato praticado pelo CNJ, competente, é o STF, portanto. Porque nós temos uma estrutura a ser respeitada. E mais recentemente ainda, no informativo 963, na ação ordinária 2415, então informativo 963, ação ordinária 2415, da primeira turma, decidiu afetar a questão ao plenário, para que o plenário decida de uma vez por todas, colocando uma posição definitiva em relação a essa divergência, portanto. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês. Muita atenção quanto a esse ponto, portanto. Uma questão importantíssima para vocês e que é objeto de divergência no âmbito do próprio STF. Sucesso para todos vocês. Até a próxima. Abraço grande.